Olá, meu nome é Sandro Rottenberg e no IDAT 2018 vamos apresentar o trabalho Evasão Estudantil e Ciência de Dados, os primeiros passos de uma pesquisa aplicada no contexto da educação à distância da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Essa apresentação segue o seguinte roteiro: uma introdução, a abordagem dos materiais e métodos, a apresentação de resultados preliminares, visto que é um trabalho em andamento, as considerações parciais, as referências utilizadas na apresentação, seguidas pelos agradecimentos e os contatos dos autores. Bem, para contextualizar o trabalho, vamos a algumas assertivas. Primeiramente, é sabido que dados atualmente são produzidos em larga escala e amplamente disponibilizados nas plataformas digitais. Nesse sentido, alguns estudiosos afirmam que os dados são como o petróleo do futuro. É uma matéria-prima a ser refinada para a tomada de decisão. E para refinar dados, atualmente recorre-se à ciência de dados. A ciência de dados é caracterizada como a união de métodos e tecnologias para extração de informação útil a partir de complexas e dinâmicas bases de dados. Trazendo essas assertivas ao contexto do trabalho, na questão de enxergar uma tríade de transformação de dados em informação e depois de informação para conhecimento, esse trabalho parte do pressuposto que organizações de ensino à distância ou organizações de EAD, elas podem melhorar seus processos decisórios com a utilização de tecnologias da ciência de dados. Nesse sentido, esse trabalho se justifica pela seguinte questão: as organizações de EAD atualmente enfrentam um sério problema de evasão estudantil. Só para se ter uma ideia, a taxa de evasão estudantil dessas instituições chegou aos índices de 25% dos alunos matriculados no ano de 2014. E essa também é a realidade imposta ao locus desta pesquisa, ou seja, o Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual do Centro-Oeste tem uma taxa de evasão estudantil em torno de 54% dos seus alunos em educação à distância. Para diminuir um pouco esses índices de evasão estudantil, alguns autores recomendam a construção de modelos preditivos. Esses modelos, baseados em dados históricos, geralmente podem auxiliar os tomadores de decisão a identificar a probabilidade de um aluno evadir, por exemplo, ou abstrair informações relevantes que deem suporte a um processo decisório, a uma mudança de uma conjuntura interna nas organizações. Isso tudo, consequentemente, tentando aumentar os índices de retenção estudantil. Trazendo essas ponderações ao contexto do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, enquanto-se justificativa plausível em utilizar tecnologias da ciência de dados para construir modelos preditivos para tratar um pouco dessa evasão estudantil. Por isso, em junho de 2018, um projeto de extensão foi criado, circunscrito ao estudo da evasão estudantil mediada por tecnologias da ciência de dados. E o objetivo desta apresentação ou desse trabalho é relatar os resultados parciais deste projeto institucionalizado. No projeto institucionalizado, os dados primários advêm da plataforma Moodle, um ambiente que oportuniza o aprendizado a qualquer momento e em qualquer lugar, ao utilizar a internet como plataforma de comunicação entre os atores e os objetos de aprendizagem. Na sua versão mais recente, o Moodle armazena os dados de interação entre atores e objetos de aprendizagem em mais de 300 tabelas de dados. No contexto da EAD da Unicentro, cabe ressaltar que o Moodle, ou a plataforma Moodle, ela mantém o registro de 5.785 alunos de EAD, entre formandos, desistentes e formados. Por isso, da utilização desta base de dados.
Por ser uma pesquisa aplicada, como procedimento metodológico, adota-se o ciclo de vida de ciência de dados proposto por Bunião, Manivannan e Nicholas. Esse ciclo de vida da ciência de dados é composto por 7 passos. Inicialmente, tem-se a obtenção de dados das fontes primárias. Após isso, faça a ingestão dos dados capturados dessas fontes em uma base de dados centralizada, a qual permite a exploração inicial destes dados e compreensão dos modelos ou da semântica inerente aos dados ali armazenados. Caso a gente necessite trabalhar com algum modelo de aprendizagem de máquina, o próximo passo é a definição dos parâmetros do algoritmo a ser utilizado. Após isso, implementa-se o modelo de acordo com o algoritmo e seus parâmetros para permitir a utilização de uma aplicação computacional. Essa aplicação computacional é voltada, então, para a tomada de decisão de seus gestores ou de seus usuários. E como suporte tecnológico para a implementação das aplicações computacionais, adota-se a linguagem de programação Python e algumas de suas bibliotecas, como, por exemplo, Pandas, Scikit-G, Matplotlib, Seaborn, NLTK, Wader e Scikit-learn. Bem, lembrando que essa apresentação é decorrente de um projeto de pesquisa em andamento, né, nós só temos resultados preliminares a destacar. Primeiramente, né, a gente destaca que o estágio atual do projeto está nas fases de ingestão de dados e exploração de dados. Na ingestão, nós estamos ainda preocupados em entender o modelo de dados do Moodle, né, que tem cerca de 300 tabelas altamente relacionadas para manipular dados a respeito da interação do usuário para com os objetos de aprendizagem, né. À medida que a gente vai evoluindo nesse entendimento, a gente vai explorando alguns dados e criando algumas conjecturas ou alguns cenários iniciais, como podem ser percebidos na figura ao lado deste slide. Por isso, nesse instante, a gente só tem algumas considerações parciais a relatar. Primeiramente, quanto aos resultados preliminares. O primeiro passo que nós temos é a definição de workflow padrão para o desenvolvimento de cenários de exploração e visualização de dados e informação para com os gestores do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro. Esse workflow pode ser percebido na figura ao lado e é constituído de 4 passos essenciais. O primeiro passo diz respeito à ingestão dos dados da plataforma Moodle, né? De lá se abstrai os dados primários. Esses dados primários são pré-processados e validados por consultas transcritas em SQL e o resultado desse pré-processamento é armazenado centralizadamente em vários arquivos CSV, os quais, no terceiro passo, são explorados por scripts em Python, né? E esses scripts em Python, por sua vez, transformam esses dados em informação e essa informação, então, ela é visualizada através de gráficos, tabelas ou relatórios afins. O segundo resultado parcial que nós temos diz respeito ao passo 2 do nosso workflow, que é a concepção de uma camada independente para obtenção e gestão de dados. Isso para mitigar os efeitos indesejáveis do versionamento do modelo de dados do Moodle. Só para constar, quando começamos a trabalhar com a base de dados Moodle, ela estava na sua versão 2.9 e atualmente está na versão 3.3, que é semanticamente muito diferente da versão 2.9. E o último resultado alcançado a relatar diz respeito à formalização de um meio de comunicação com os gestores do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, uma vez que eles nunca utilizaram o Moodle como uma ferramenta de apoio à decisão. Como trabalhos futuros a esse projeto, né, visa-se desenvolver modelos baseados em aprendizagem de máquina para suporte de tomar decisão, uma vez que esses ainda não foram contemplados no presente estágio da pesquisa. Aqui estão as referências utilizadas nesta apresentação. Por fim, gostaríamos de agradecer à Fundação Araucária pelo apoio financeiro e à Unicentro pela disponibilidade do ambiente de execução desta pesquisa.
Deixamos aqui também nossos contatos, né, para eventuais dúvidas a respeito do projeto e sugestões para a continuidade do mesmo. Boa tarde a todos e tenham um bom UIDAT.